Olá, queridos seguidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriele Queiroz, sou advogada aqui no escritório, onde atuamos com direito internacional no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E hoje eu quero contar para vocês qual é o visto mais acessível, mais fácil e mais viável de aplicar aqui na Espanha em 2026. O visto de estudos. A verdade é que ele sempre foi e continua sendo um dos melhores vistos aqui na Espanha no quesito acessibilidade comparado a outros vistos existentes atualmente. Por exemplo, nômade digital, uma residência não lucrativa, um visto de empreendedor, um visto de autônomo, ele requer uma comprovação financeira relativamente alta e requisitos muito específicos que nem todo mundo tem para poder, enfim, preencher, né, e comprovar. Já o visto de estudos é um visto que qualquer um pode aplicar, literalmente qualquer um. Basta que você preencha os requisitos necessários para fazer a aplicação desse visto, como, por exemplo, a matrícula numa instituição credenciada, que o curso também ele seja reconhecido nos termos do MEC aqui da Espanha, e que você tenha os requisitos financeiros adequados para fazer a aplicação e também a contratação de um seguro de saúde que vai ser necessário aqui para a Espanha. E por que esse visto ele é tão interessante? Porque é um visto, como eu disse, comparado aos outros mais acessíveis, no quesito de que você não depende de uma empresa estar te contratando para fazer essa aplicação. Você precisa encontrar uma área em que você tenha interesse em estudar. E lembrando, não necessariamente você precise iniciar do zero um curso aqui. Se você já tem uma formação acadêmica, você tem a possibilidade de vir realizar um master, uma pós, um mestrado, um doutorado e etc. Ou se você que não tem nenhuma formação e deseja iniciar algum tipo de especialização, algum tipo de curso para poder estar iniciando aí a sua carreira, né? Iniciando a sua jornada profissional, você também tem a possibilidade de realizar os FPs, que são os cursos de formação profissional, que nada mais é que os cursos técnicos, né? Comparado ao Brasil, para você entender mais ou menos o que a gente está querendo dizer. Existem duas categorias de FPs aqui na Espanha. Existem os FPs de grado médio e os FPs de grado superior. Qual que é a diferença desses dois FPs? O FP de grado médio, ele vai te permitir também ter um visto de estudos, mas ele não vai te permitir trabalhar automaticamente, tá? Geralmente os FP de grado médio têm cursos de duração de 1 ano ou até menos. Como eu disse, você vai poder vir estudar e ficar de forma legal na Espanha, porém não vai poder trabalhar de forma automática. Quando você se matricula em um curso de FP grado superior, esses FPs de grado superior geralmente têm uma duração de 2 anos, porém ele já te dá uma permissão para trabalhar de forma automática enquanto você estuda. É dizer, você vai estudar durante 2 anos e vai poder trabalhar de imediato quando você receber essa autorização de estudos, tá? Você pode trabalhar até 30 horas semanais, tá? Porque a carga horária de trabalho não pode prejudicar os seus estudos. Os cursos, eles podem ser de maneira híbrida, desde que seja pelo menos metade, 50% desse curso presencial e os outros 50% você pode realizar de maneira remota. Outra coisa muito interessante, tá? Quando você finalizar o seu FP, você tem a possibilidade de trocar para uma autorização de residência de trabalho. E uma vez que você troca para uma autorização de residência de trabalho, você já começa a contar tempo aí para sua nacionalidade espanhola. Porque uma autorização de estudos, ainda que venha com uma permissão para trabalhar, ela não vai te permitir, ela não vai contar, né, com o tempo para a nacionalidade espanhola. Porque mesmo que ela te permita trabalhar, o seu vínculo principal ainda é o estudo, não é o trabalho. Então, por esse motivo, o tempo que você estiver estudando não vai contar para a nacionalidade espanhola. Outra coisa que as pessoas perguntam muito: Gabriele, se eu me matricular, solicitar um visto de estudos e ser aprovado e receber uma proposta de trabalho por fora, eu consigo sair do visto de estudos e tramitar um visto só de trabalho? Não, gente, não,
Para não dizer que não, existe apenas uma exceção, tá? Se você receber um contrato numa área e com requisitos que vai te permitir se enquadrar um altamente qualificado, aí sim você consegue se desvincular do visto de estudos e tramitar uma autorização de residência de trabalho. Mas por que a exceção? Porque quando a gente aplica uma instância de estudos aqui na Espanha, e você recebe uma permissão para trabalhar, você está inserido, você está debaixo da lei da estrangeiria, que seria o Regulamento Geral de Estrangeiria aqui da Espanha. Quando a gente faz uma aplicação, por exemplo, de uma autorização de trabalho para um altamente qualificado, nós estamos aplicando através da Lei de Empreendedores. E a Lei de Empreendedores tem requisitos muito específicos e é diferente de quando a gente está falando do regulamento de estrangeiria, tá? Então, por isso, é a exceção. Existe também algumas pessoas que vêm estudar e tá com uma instância de estudos e no meio do caminho começa a ter os requisitos para o nômade digital, você também consegue tramitar um nômade digital, porque, como eu disse, é lei de empreendedores. Então, nômade altamente qualificado, autônomo e etc., essas pessoas elas estão vinculadas à lei de empreendedores, mas são as únicas exceções. Por exemplo, outra situação também que perguntam para mim, Gabriele, eu quero ir fazer um intercâmbio de espanhol. Se eu encontrar um trabalho, alguém que queira me dar o contrato, eu consigo trocar? E a resposta é que não. Atualmente, gente, sim. Se a pessoa ela quer vir para a Espanha com o intuito de ficar, de trabalhar, a pior coisa que ela vai fazer é aplicar um visto de idiomas, porque no atual regulamento de estrangeiria, o visto de idiomas, ele não te permite trocar para trabalhar, mesmo quando você termina esse visto. Ele não vai te permitir trabalhar enquanto você estuda, e você não vai conseguir trocar de maneira alguma, claro, tirando a exceção do altamente qualificado, do nômade, etc. Você não vai conseguir trocar esse visto de estudos idiomático, né, para quem está fazendo espanhol, ainda que uma empresa queira muito te contratar, não vai conseguir. A única possibilidade que você tem é, ao finalizar o seu curso de idiomas, você pode se matricular num FP, num Master, ou em algum curso de caráter superior, você pode trocar para um visto de estudos que te permita trabalhar, mas você não vai trocar de maneira imediata para uma autorização de trabalho. Então, presta muita atenção. Se você quer procurar um caminho mais fácil, porque na sua cabeça o visto de idiomas vai ser mais barato, talvez você possa se prejudicar lá na frente. Para mim, o melhor das opções é fazer um FP, tá? Que tem a duração de 2 anos, que são os de grado superior. Você já vai receber essa autorização automática para trabalhar. Quando finalizar o seu curso, você tramita uma autorização de trabalho e vida que segue. Agora, outra situação também que as pessoas elas perguntam muito, né? Ah, mas e aí se eu casar com espanhol, com europeu e etc. Aí é outra situação também. Se você fazer uma união estável, casar com espanhol ou com europeu, ou se você teve um filho que nasceu aqui na Espanha, recebeu a nacionalidade espanhola, aí sim também dá para fazer a troca, tá? Uma nova autorização de residência, mas aí é para são outros requisitos, é outra normativa, é outra especificidade, tá? Estou falando aqui em situações de pessoas que vêm como estudantes, às vezes, por exemplo, está fazendo um curso de grado médio que não tem permissão para trabalhar, e aí, porque quer parar de estudar e ficar só com uma residência de trabalho, infelizmente não é possível, tá? Mas existem outras possibilidades e outros caminhos. Mas vamos lá, em relação aos requisitos, né, principais para fazer a aplicação do visto de estudos. O primeiro deles é realizar a matrícula nas instituições. E assim, uma coisa que perguntam muito aqui no escritório em relação a valores de curso. Gente, isso é muito relativo, tá? Depende da instituição, depende do curso que você vai fazer. Geralmente, tá? Funciona da forma que eu vou dizer aqui. Geralmente, tá? Cada instituição pode ter regras diferentes, mas o que eu vou dizer aqui é o que costuma ser feito aí de maneira geral pelas instituições. Quando você vai realizar um curso de 2 anos, eles pedem uma entrada, tá, para esse curso, que equivale à matrícula dos 2 anos. Quando você vai fazer um FP para 2 anos, você vai dar essa entrada. Essa entrada ela equivale à matrícula do primeiro ano, à matrícula do segundo ano, e o restante
do curso, né, eles vão fazer de maneira parcelada para você. Mas lembrando, você tem que quitar esse curso antes de finalizar os estudos. Então, essa prestação ela não vai durar, por exemplo, 24, 36 meses. A única exceção a essa regra é assim, se você tem um familiar aqui na Espanha que está legal, que trabalha, que tenha contrato, tudo certinho, existe a possibilidade desse familiar ser o seu fiador, tá? E aí a escola, ela vai pegar a documentação dessa pessoa para ser o fiador e ela vai parcelar e ela consegue fazer maiores parcelas, né? E consequentemente aumentar o tempo da prestação. E diminui também, né, o valor que você vai pagar por mês e vai descontar da conta desse fiador. Então, se você tem esse familiar ou alguém que possa estar fazendo essa ajuda, né, para você estar fazendo o financiamento desse curso, tem essa possibilidade, tá? Nos casos em que não, infelizmente você vai dar essa entrada que é maior e vai fazer o parcelamento aí geralmente em 12, 14 parcelas, porque tem que quitar antes de finalizar os 2 anos de curso. Existe também masters, que são cursos de especialização, que você pode fazer, inclusive, só ter no ensino médio. Ele vai durar 1 ano, vai te permitir trabalhar, porém, esses masters, eles têm valores maiores para você estar fazendo. Geralmente, ele vai girar em torno de 3.000 a 6.000 euros por ano, e esse valor depende muito da região, da escola em que você vai fazer. Por exemplo, cidades como Madrid e Barcelona, as instituições, as universidades, né, que dão esses masters, costumam cobrar mais caro. Sevilha, Málaga, regiões assim, com um pouco menos demanda, né, comparado a Madrid e Barcelona, costuma ter valores mais acessíveis. Por que que o master também é uma boa opção, apesar de ser mais caro? Porque o Master é um curso de grado superior, porém de uma duração mais ou menos de 1 ano. Ele vai te permitir trabalhar enquanto você faz esse Master, e quando você finalizar ele, você vai conseguir trocar para uma residência de trabalho, porque ele vai te dar um certificado profissional, assim como o FP de grado superior também te dá esse certificado profissional. A pequena desvantagem é que esses masters costumam ser mais caros se comparado aos FPs de 2 anos, tá? Mas é um caminho mais curto, que você consegue vir como estudo, trabalhar enquanto está estudando e depois fazer essa troca, tá? Além desses requisitos aqui que eu falei, da contratação, né, do curso, do que você tem que pagar para a instituição, você vai precisar também fazer a contratação de um seguro-saúde aqui na Espanha. E esse seguro-saúde, não adianta você ter um seguro no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, onde seja. Porque o pessoal vem procurar, Gabriele, mas eu já tenho, por exemplo, um seguro-saúde do Banco Santander. E eu vi que tem um Santander na Espanha. Gente, não vai ser válido. Porque por mais que tenha o Banco Santander aqui na Espanha, ele não tem qualquer vínculo com o Santander do Brasil, tampouco com o Santander de Portugal. O seguro-saúde precisa ser por uma operadora que esteja na Espanha que opere aqui. Eles não aceitam seguradoras de outros países, tá? Então, é um requisito muito importante também você fazer a contratação de um seguro de uma empresa espanhola que opere aqui dentro, tá? Outro requisito é o requisito financeiro, né? Você precisa comprovar o equivalente a 600 euros por mês durante 1 ano para ter a aprovação do visto. Então, qual que é o valor, né, Gabriele? 600 vezes 12, 7.200 euros anual. Essa comprovação financeira, ela pode ser feita através de extratos bancários, tá? E a gente precisa também comprovar a origem lícita desse dinheiro e a forma como vai fazer essa comprovação. Depende muito, né, da realidade aí de cada aplicante. Existem algumas táticas, algumas estratégias aí que a gente consegue driblar esse requisito financeiro, se você não tem o dinheiro todo em conta. Nas situações, por exemplo, se você tem um responsável financeiro que pode arcar com esse valor, pode ser seu pai, sua mãe, algum familiar aí direto, que tenha condições de te ajudar, né, a te manter aqui na Espanha enquanto você está estudando, ou em algumas situações, quando a gente aplica esse pedido de estudos aqui dentro da Espanha, se você tem um pré-contrato, se uma empresa te dá uma promessa de contrato, você pode usar esse documento como esse meio de subsistência. Então, se você apresenta esse pré-contrato, você fica isento de apresentar esses 7.200 euros em conta bancária. Então, isso é muito bom, porque eu tive pessoas que chegou aqui na Espanha como turistas e resolveram de última hora aplicar um visto de estudos, mas não tinham dinheiro em conta.
porém, conseguiu fazer a matrícula em tempo hábil, conseguiu fazer a contratação do seguro, a gente conseguiu, né, reunir os outros requisitos, só que como não tinha o dinheiro em conta, tinha uma empresa que estava disposta a querer contratar para poder trabalhar, então a empresa deu esse pré-contrato para esse cliente, e assim a gente conseguiu usar esse pré-contrato para fins de fazer a comprovação financeira e foi aprovado. Então, para algumas situações em que a gente vai aplicar aqui dentro, também tem essa possibilidade. E no mais, são essas informações as principais que a gente tenta trazer aqui. E aí eu quero pedir vocês também para curtir, comentar, deixa dúvidas aqui embaixo. Siga também nas redes sociais, eu vou deixar aqui o nosso Instagram. Se você precisar entrar em contato conosco, o nosso Instagram também tem o nosso contato de WhatsApp. Manda mensagem lá, fala com um dos nossos assistentes. Se vocês tiverem alguma situação, agenda uma consulta que aí a gente vai estar disponível e disposto a poder atender vocês e, enfim, chegar aí no melhor caminho possível.